Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Roberto Jacobi e serei o professor dessa primeira disciplina, Sistemas Computacionais. Hoje vai ser a nossa primeira aula. Teremos duas aulas gravadas por semana. Teremos dois momentos de atividades que vocês deverão entregar, valendo uma nota no final. Mais para frente, nós vamos falando um pouco mais sobre o sistema de avaliação, sobre a sequência do curso. Então, vamos dar prosseguimento aqui à aula de hoje. História e evolução dos computadores. Um tema que tem tudo a ver, é uma abordagem apenas introdutória, apenas para nós nos conhecermos melhor, damos aqui o nosso pontapé inicial na disciplina e no curso TSI, sobretudo no curso TSI. Aqui está meu nome, sou o professor Roberto Jacob Rodrigues. Nós vamos abordar alguns tópicos relacionados com essa parte de evolução dos computadores. Temos duas abordagens aqui, a abordagem conceitual, a evolução no sentido das primeiras máquinas, que não são computadores e não são programáveis, mas que dentro dos princípios, dos conceitos relacionados aos computadores, aos sistemas computacionais, elas são de muita relevância. Houve um processo de desenvolvimento e nesse processo de desenvolvimento nós precisamos nos familiarizar com essas máquinas, começo, né, de todo o processamento de dados e, finalmente, vamos tratar aqui do que nós temos hoje em dia, que é o computador programável, ok? E também vamos falar um pouquinho da evolução dos computadores, mas agora no aspecto tecnológico. Vamos pensar aqui nas partes mecânicas, eletromecânicas, válvulas eletrônicas, transistores, circuitos integrados e as tecnologias LSI, VLSI, etc. Calculadoras mecânicas, rodas dentadas, engrenagens que estabeleciam relações entre os números da primeira máquina calculadora e realizava somas e subtrações, apenas isso, somas e subtrações, desenvolvida aqui por Blaise Pascal, no ano de 1642. Notem aqui é bem história, tá? Nós estamos aqui na parte conceitual, no início de tudo, como as coisas foram se desenvolvendo com o passar do tempo. E temos uma linha do tempo. Em seguida, nós temos Leibniz, matemático alemão, que aperfeiçoou aqui a calculadora de Pascal. Ele acrescentou multiplicação e divisão. Isso já em 1671. Charles Babbage, professor de matemática inglês, desenvolveu uma máquina diferencial. Foi posteriormente implementada, apresentou o conceito de algoritmo. Essa máquina diferencial se situa no ano de 1822, aqui na nossa linha do tempo. Logo em seguida, nós temos a máquina analítica, também desenvolvida aqui por Babbage, conceitualmente falando, em 1834. E ela é uma máquina programável de uso geral. Essa ideia aqui é um esboço dessa máquina, a visão dela, destacando o fato de que ela é uma máquina também de engrenagens. A parte forte dessa máquina realmente é a parte conceitual. A primeira programadora que viveu nessa ocasião aqui, em que Babbage viveu, foi Ada Augusta Lovelace, a primeira mulher programadora. Acho isso bastante interessante mencionar. E também ela foi a pessoa que estabeleceu os primeiros algoritmos relacionados com os computadores, que não eram ainda computadores, mas que eram precursores dos computadores. Algo bastante interessante na computação, que está logo aqui em cima, é a máquina ou o modelo, né? Primeiro, vamos falar aqui do modelo de Turing. É um dispositivo, basicamente, de computação universal descrito pela primeira vez aqui por Alan Turing em 1937. Está bem aqui na nossa linha do tempo.
essa máquina de Turing, ela forneceu a base teórica do algoritmo e da computação. Aqui está a implementação desse modelo de Turing, e aqui está a implementação do modelo de Turing. Você tem um computador, existe a entrada de informações, a entrada de dados e a saída de dados a partir do programa. Então aqui temos um programa, uma sequência de instruções, uma sequência de comandos e vão determinar aqui processamento. E após o processamento, a saída de dados aqui. Junto com a parte de evolução conceitual, nós também podemos abordar a evolução tecnológica. Então, nós vamos fazer um pequeno intercalamento aqui entre as duas evoluções, conceitual e tecnológica. Aqui na tecnológica, nós temos os computadores de primeira geração, construídos a partir de válvulas, e estão nesse período aqui, de 1945 a 1955, final da Segunda Guerra Mundial. Os computadores de segunda geração, que passaram a existir a partir da descoberta ou do desenvolvimento dos transistores, entre 1955 e 65, os computadores de terceira geração, que já têm os circuitos integrados como partes importantes, e os computadores de quarta geração, que constituem aqui as integrações em larga escala e muito larga escala. Estão aqui a partir de 1980 até os tempos atuais. Dentro da evolução tecnológica, a primeira geração aqui de computadores, nós temos o uso de válvulas, que foi um desenvolvimento bastante relevante em relação aos relés. Os relés, eles tinham aqui uma capacidade, de uma taxa de comutação de 5 a 100 vezes por segundo, mas já a válvula, 1 milhão de vezes por segundo. Isto é de uma relevância bastante importante e que viabilizou muito na computação. O Arthur Lee de Forest, em 1906, patenteou essa lâmpada chamada lâmpada triodo, lá nos Estados Unidos. A foto da lâmpada, e temos uma simbologia. A ideia é você modular uma corrente que passa aqui pelo anodo, ou que circula entre anodo e catodo, por meio da grade. Eu tenho um sinal aqui. Nesse caso, essa válvula ela vai funcionar como uma chave, assim como o relé é uma chave do tipo eletromecânica. A válvula também é uma chave, mas nesse caso eu vou utilizar uma possibilidade de controlar a passagem ou não de elétrons de um certo local até um outro local. Aqui nesse desenho nós vemos aqui a ilustração do catodo, que seria essa região. Nessa figura, o filamento e o catodo são o mesmo, questão construtiva. Então se constrói essa figura, o catodo e o filamento. Mas nessa outra aqui, possivelmente nessa implementação, nós temos um filamento e o catodo. E o filamento aquece o catodo. De tal forma que eu tenho uma transição aqui de elétrons que saem daqui do filamento, dessa parte aquecida, e eles vão seguir em direção ao anodo, que é essa placa aqui. Os elétrons fazem esse percurso aqui do catodo até o anodo. A quantidade de elétrons que fazem esse percurso é uma função da tensão aplicada na grade. Então, eu tenho um sinal aqui na grade, pode ser um sinal alto, uma certa tensão elevada, uma certa tensão reduzida, e eu vou ter aqui uma quantidade reduzida ou elevada de corrente
dependendo do sinal que eu tenho aqui na grade, a tensão elétrica que eu tenho aplicada aqui na grade. Essa aqui é a primeira geração dentro dessa evolução tecnológica de computadores, ainda falando das válvulas. Nós mencionamos Alan Turing, e Alan Turing ele desenvolveu uma máquina chamada Colossus. Um pouquinho de história, bem rápido, tá? Tentando ser bastante breve, esse não é exatamente o escopo da disciplina e desse momento de introdução, mas é interessante mencionar um pouco de história. Inclusive tem um filme, né, em que essa história ela é abordada. Esse filme trata da vida de Alan Turing, um pouco dela, naquela fase em que ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Os alemães eles tinham uma forma de comunicação entre seus submarinos e as bases terrestres, entre os submarinos e os navios, entre os navios e as bases terrestres, e eles planejavam e eles se articulavam por meio de sistemas de comunicação, mas devido à possibilidade de interceptação pelos aliados, os alemães precisaram decodificar essas comunicações. De alguma forma, eles embaralhavam os dados, os códigos que eram transmitidos, de tal forma que, se porventura os aliados conseguissem interceptar, e eles conseguiam, eles não conseguiriam saber o que se tratava. Então, aquela mensagem ela estava decodificada. Mas havia possibilidade perdão, aquela mensagem estava codificada, ok? A mensagem estava codificada e era necessário decodificá-la. Os alemães eles tinham essa chave para a decodificação, mas os aliados evidentemente não tinham. Mas por meio de um esforço de uma equipe de pesquisa, onde Alan Turing é a pessoa destacada, houve o desenvolvimento aqui de um computador eletrônico, usando aqui válvulas, e esse computador foi capaz de decodificar. E essa decodificação desse enigma foi dado o nome dessa codificação feita pelos alemães de suas comunicações. Essa decodificação levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados eles podiam, sabendo agora o que os alemães estavam tramando, e os alemães não sabiam que os aliados haviam decodificado o enigma, eles continuavam se comunicando, achando que estavam sendo protegidos por meio de uma codificação de informações, de comunicações, e os aliados podiam se antecipar. E eles, ao se anteciparem, enfraquecer os alemães na Segunda Guerra Mundial. Por fim, isso foi uma contribuição bastante relevante na história dos computadores, também na história da Segunda Guerra Mundial. Também falamos aqui do ENIAC, um outro computador desenvolvido em 1946, os cálculos balísticos. Era constituído por 18.000 válvulas, 1.500 relés. Note que os relés ainda estão presentes. Haviam 20 registradores, 10 dígitos, cada um desses 20 registradores. Era programado por meio de 6.000 chaves que eles tinham que colocar e posicionar e reposicionar essas chaves para de tal forma a determinar uma sequência de passos, de procedimentos que a máquina deveria seguir. E havia também uma floresta de cabos. Uma importantíssima base conceitual aqui dentro da nossa evolução conceitual está a arquitetura de von Neumann, que deu origem aqui aos computadores de programa armazenado. John von Neumann ele fez esse desenvolvimento em 1944, 1945 e estabeleceu aqui que o hardware deveria ser dividido em 4 subsistemas.
O primeiro deles, determinado aqui pela Unidade Central de Processamento, a CPU, Unidade Central de Processamento, depois a Unidade Lógica Aritmética, a memória principal e as unidades de entrada e saída. Está Neumann ao lado de um computador que é a implementação de sua arquitetura. A unidade central de processamento possui uma unidade lógica aritmética chamada ULA e o acumulador, também registradores internos, um deles o acumulador, extremamente importante pela sua utilização ao longo da implementação dos softwares, software de máquina especialmente, a unidade de controle, que está aqui dentro da unidade central de processamento, juntamente com o acumulador, e determina aqui a forma como a memória é utilizada. Então, as informações, os dados, as instruções são todas armazenadas aqui, acessadas aqui pela unidade lógica aritmética para efetuar algum cálculo de soma, subtração, multiplicação ou divisão, e os dados que são entradas, informações que entram e que saem após o processamento. A ideia aqui é que Neumann utilizou aqui, foi a do cérebro humano. Tem procedimentos pré-armazenados. Esse cérebro que Neumann desenvolveu seria um cérebro eletrônico, e havia processamento pré-armazenado, processamentos pré-armazenados, e a rapidez, as instruções estavam numa memória relativamente rápida, não era feita de válvulas. A versatilidade, você não usava apenas um programa, mas vários programas. A flexibilidade e a adaptação são características muito importantes que tornam essa arquitetura de von Neumann relevante até hoje em dia. Essa segunda geração, caracterizada pela existência dos transistores. Na Bell Labs, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley desenvolveram esse dispositivo eletrônico, agora eletrônico. A válvula também era eletrônica, mas ela era muito lenta, muito grande, consumia muita energia. E já os transistores, em contrapartida, menores, mais rápidos, não aqueciam como as válvulas, não consumiam energia como as válvulas, duravam muito mais tempo. Um transistor encapsulado, uma forma simbólica como ele é colocado dentro do encapsulamento, no caso. E aqui está uma simbologia de um transistor. E os transistores colocados aqui numa placa de circuito impresso. Finalidade, isso aqui está aqui só para ilustrar, ok? Computador de terceira geração, onde os circuitos integrados passaram a ser extremamente relevantes. Temos a pastilha, e aqui cada quadradinho desse aqui é um circuito integrado, é um chip. Há um processo de corte, aqui seria, esse corte aqui seria um desses quadradinhos aqui, tá? Seria esse aqui. Essa lâmina que ela é cortada de tal forma a separar cada quadradinho, está aqui na lâmina, e produzir aqui as interconexões elétricas e finalmente o encapsulamento. Então, construção dos circuitos integrados, uma grande quantidade dentro dessa lâmina, todos eles muito confiáveis, com muita reprodutibilidade e tal, são colocados no encapsulamento para garantir aqui a proteção do circuito integrado. Esse desenvolvimento aqui deu por volta de 1960, tá? Em diante. Temos dois casos aqui, dois CPUs, né, dois circuitos integrados, microprocessadores, né, dois microprocessadores, o 8086, depois foi o 8088, e o 68000 da Motorola, importantes nessas ocasiões aqui. Na década de 1970, 1980, eram ainda bastante utilizados. A tecnologia LSI, milhares de transistores em um chip, ou circuito integrado, e a tecnologia VLSI, são centenas de milhares de transistores em um único chip. Uma curiosidade bastante interessante aqui é a lei de Moore, onde
estimou-se que o número de transistores integrados em um único chip dobraria a cada 1 ano e meio. Nós temos essa lei se confirmando, mas é evidente que isso mudou a partir dos anos 2000, ok? Mas houve uma tendência bastante crescente e relevante de crescimento a cada microprocessador que era desenvolvido e implementado. E essa quarta geração, que permitiu essa lei de Moore, é a determinada pela tecnologia em Very Large Scale Integration, que até hoje é a geração que nós temos. Aqui temos alguns computadores envolvidos aqui dentro dessa quarta geração. Esse é o Altair, de 1934. O PC-XT, o velho conhecido PC, 1981. E o Macintosh, 1984. Sistemas computacionais e as redes de computadores. A rede de computador, basicamente, é um aglomerado de softwares e hardwares que formam infraestrutura e que permitem a comunicação entre sistemas computacionais. Essa é basicamente a ideia. Temos aqui as redes móvel, rede residencial, temos o sistema aqui de roteamento e de provedores. Então temos os roteadores aqui, os provedores, caminho percorrido pelas informações, pelos pacotes de informação, pelos segmentos que vêm provenientes aqui das redes móvel e residencial. A rede móvel aqui nós temos os notebooks, os celulares, os automóveis. Os dados aqui, as informações, elas são transmitidas e recebidas por esses componentes aqui, por essas partes da rede móvel, no caso, por meio dessas antenas que estão conectadas aqui aos roteadores e vão se comunicar aqui com essa rede global. Temos a interligação regional entre a rede residencial e a rede institucional. Uma rede de computadores. Essa rede de computadores está conectada numa rede de computadores maior. Nós denominamos internet. O sistema formado pela interligação, esse sistema formado pela interligação entre dois ou mais sistemas computacionais, notamos aqui que o smartphone, o notebook, o carro, o próprio veículo, né, ele tem nele um sistema computacional hoje em dia. Temos aí o GPS, todo o processo para obter a definição de uma rota para um carro, né? E nós temos também a definição de uma rota, de um caminho, de um percurso aqui para os dados provenientes de um desses elementos dessa rede móvel que devem chegar até uma residência ou até uma rede institucional, como por exemplo a Universidade Federal do ABC, a USP, ou empresas privadas, públicas, entidades públicas que formam redes também. Tem computadores conectados entre si dentro da instituição. Interconectados entre si, eles podem ser conectados aqui a essa rede maior, que é a internet. Então, com base naquilo que eu mencionei no slide anterior, eu tenho aqui elementos de computação interligados. Então, temos aqui os elementos de computação interligados com a rede móvel, a rede residencial, a rede institucional e os seus provedores. Basicamente, nós temos aqui os hospedeiros, os sistemas finais, que vão executar aplicações distribuídas. Temos provavelmente um servidor. Esse servidor vai ter ali dados que vão ser acessados por meio de usuários. Também vai haver um processamento dentro desse servidor e os usuários eles vão desfrutar, né, usufruir desse processamento. Toda essa interligação ocorre por meio dos enlaces de comunicação, por exemplo, fibra ótica, cobre, fios de cobre, né, radiodifusão, né, satélite, e possuem ali uma taxa de transmissão bastante típica, né, de uma instalação de redes computadores. Também dos próprios sistemas de provimento e tudo mais. E vai determinar a largura de banda. E os roteadores, né? No caso aqui, os roteadores, eles vão permitir que
temos um envio de pacotes ou os blocos de dados entre essas partes interligadas aqui. Essa aqui é a ideia. Então, aqui a ideia da rede de computadores, eu tenho aqui uma classe, né, se for fazer aqui uma analogia com programação, né, ou linguagens de programação orientadas a objetos, como um Java, por exemplo, nós temos uma classe. A classe seria a rede e temos o objeto, que seria a internet. Então, a parte conceitual, né, que é a classe, ela é a rede. E a parte que vai ser implementada, ou que é a implementação dessa classe, é a rede de computadores. E a rede local também é caracterizada aqui pelos seus que vai estar processando e também recebendo e enviando dados por meio aqui da comunicação estabelecida aqui. E as informações, os dados, vão ser enviados em partes denominadas pacotes. Esses pacotes levam consigo o endereço do destinatário, algumas informações relacionadas à parte dos protocolos, de atendimento aos protocolos de comunicação e os dados propriamente ditos. Aqui uma rede ela tem que ser necessariamente confiável, né? Essa característica das redes é extremamente importante. É um princípio, né? O princípio da confiabilidade é extremamente importante. E também as técnicas, por exemplo, envolvidas como a verificação de erros, é de extrema importância. Sim, uma informação ela sai do seu emissor e vai até o destinatário, e há uma certa garantia de que aquela informação ela vai chegar correto no destinatário e e há uma forma de se saber que realmente chegou corretamente até o destinatário. De tal forma não se necessário novas transmissões desses dados e, portanto, perdas de tempo. Essa infraestrutura de rede, que nós acabamos de mencionar, ela tem duas partes distintas. A primeira parte é a parte de hardware, que é formada aqui pelos computadores, pelos smartphones, roteadores, as chaves, né, os switches, servidores, etc. Temos aqui a parte de software, onde nós temos aqui alguns programas, não querendo fazer propaganda, mas temos aqui o Windows funcionando aqui. São programas. Temos o sistema operacional Windows, e nós temos Office, né? O seu PowerPoint, o seu Word, temos aqui um navegador de internet, no caso aqui o Chrome, temos Gmail para parte de e-mails, temos um software para determinar a existência de vírus, né? Um McAfee, e temos Android e tudo mais, tá? São aqui a parte de software, formada aqui por protocolos, né? TCP/IP, HTTP, temos aqui o OpenFlow, o e-mail, os navegadores, né? E isso a parte de software. A comunicação nas redes de computadores, na internet, ela é feita por meio de protocolos. Por exemplo, o que é um protocolo, né? A comunicação entre humanos, o protocolo basicamente seria todo o processo em que há uma apresentação ou apresentações, mensagens específicas são enviadas do emissor para o destinatário para o emissor, e as ações específicas são tomadas quando essas mensagens são recebidas. E outros eventos também que estão relacionados. De oração, eu tenho uma pergunta, com licença, a resposta, né, o valor daquele horário, né, etc. e tal. Já as máquinas, as redes computadores, as máquinas ocupam um lugar, né, dos humanos. Toda atividade ela acontece
de comunicação, ela acontece governada por protocolos. Esses protocolos eles vão determinar aqui os formatos dos pacotes, das informações, dos segmentos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede, as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Essas aqui são as referências bibliográficas que nós temos, podem ser consultadas por vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de dar uma ênfase também, que eu não mencionei anteriormente com relação à parte de redes. Então, basicamente, é isso, essa primeira aula. Eu espero que tenha sido, foi apenas uma introdução, espero que tenha sido útil. E amanhã nós vamos propor para vocês alguns exercícios, talvez uma pesquisa relacionada com a aula de hoje, tá ok? Então, beleza? Então, um abraço a todos, a gente se vê num próximo momento. Tchau, tchau para vocês.